Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, se liga na palavra. Bendito seja Deus por nos conceder a oportunidade de mais um dia de vida, né? Graças a Deus, irmãos, estamos de pé, né? E Deus, ele é perfeito em tudo que faz. E a Bíblia diz que antes que houvesse dia, ele é. E nada pode escapar do controle das mãos dele, irmão. Ainda que houvesse o dia, antes que acontecesse qualquer coisa, ele é. E nada pode escapar do controle das mãos do Senhor, né? Queridos, hoje eu quero falar para você que você não nasceu por acaso, que o seu nascimento, a sua vida, você não é um erro, você não é uma pessoa que nasceu assim, ó. Não. Você foi criado por Deus. A Bíblia vai dizer assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Em Gênesis capítulo 1, diz assim, né? Aí, lá em Jeremias não, perdão, vamos lá. Isaías 44, tá? Isaías 44, o verso 2, eu quero ler, acho que só a parte A, que diz assim, ó: Eu sou o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Ou seja, o Senhor está falando para mim e para você que Ele é o nosso Criador. E Ele tem nos ajudado, Ele tem nos acompanhado, Ele tem estado conosco desde antes da gente nascer. Ou seja, o que acontece? Deus, ele te ama tanto, você é tão importante para Ele, que antes dele criar o mundo, antes dele criar a terra, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E aí disse Deus: haja luz e houve luz. E Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele foi criando tudo conforme a necessidade do ser humano. Ele criou as plantas, Ele criou os animais, Ele criou a terra, Ele criou o ar, Ele criou a água. Tudo isso faz parte das nossas vidas. Só que antes dele criar todas essas coisas, antes dele criar o planeta Terra, antes dele criar todos os planetas, antes dele fazer toda a forma, a Terra, tudo, antes dele fazer tudo, ele criou você. Ele me criou, ele nos criou aqui, ó, na sua mente e no seu coração. Então ele criou, ele falou assim: aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança vai ser uma bênção. Eu vou fazer ele um ser humano bem, um ser humano adequado, um ser humano correto. A Bíblia fala que o Senhor, ele sabe até os ossos dos nossos corpos, quantos tem, em que lugar está, de que maneira está. E às vezes a gente fica preocupado com as coisas da nossa vida. A gente fica preocupado com a nossa família. A gente fica preocupado com o que comer, beber, vestir. A gente esquece que acima de nós tem um Deus. E a Bíblia fala que Ele é amor. Não que Ele dá amor. A Bíblia fala que Ele é amor. E o amor do Senhor para comigo, para com você, é incondicional. E sabe o que é mais louco de tudo? É que Deus, ele, antes dele criar a terra, ele criou você. E quando ele criou você com a sua personalidade, ele criou você com o seu jeitinho, ele criou você com esse sorriso, com essa pessoa
A única coisa que muitas das vezes nós precisamos entender, qual é o motivo que nós estamos nessa terra? Qual é o motivo que você foi chamado? Por que que você veio ao mundo? O que que Deus deseja para você? O que que Deus tem para você? Já parou para pensar, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou vivendo o propósito do Senhor? Será que eu estou andando na sua vontade? Será que eu estou vivendo as tuas leis, os teus mandamentos? Você não é um acidente. Você é amado dele. Você foi projetado, escolhido, feito, criado por ele. Você é dele. Antes de você achar que você é de você mesmo, você é dele. Ele te criou. Ele te fez. Ele te formou dentro do ventre. Você já viu que louco? O pai e a mãe têm uma relação sexual, aí vai ali o esperma junta com o óvulo, né? Vira um embrião ali, o embrião desce lá pro útero e tem que grudar na parede do útero para formar, meu Deus. E aí nasce uma criança daquele jeito, cheio de, né? Cheio de ossos, rostinho, boquinha, olhinho, narizinho. Meu Deus. Você já parou para entender como Deus é grande? Como Deus é inteligente? Como Deus é perfeito? Como Deus é maravilhoso? Será que Deus não pode fazer na tua vida o que você precisa? Será que Deus não pode operar em mim e em você aquilo que nós planejamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos? Será que Deus não pode abrir as portas para libertar, para curar, para salvar? Eu quero dizer para você hoje, no nome de Jesus, você é importante para Deus. E os teus propósitos nessa terra, os projetos que você precisa executar, tá tudo na mão dele. Você precisa se aproximar de Deus para que os propósitos se acheguem até você. Você precisa se inclinar a Ele, abrir os ouvidos para Ele. Para de ouvir as vozes. Para de ouvir as coisas que não é para ouvir. Comece a ouvir o Senhor. Comece a ouvir a palavra que cura, a palavra que liberta, que renova, a palavra que vai trazer para você uma vida com Deus, uma vida abençoada, uma vida diferenciada. Ele vai te curar de algumas coisas que você precisa ser curado. Ele vai te libertar de algumas coisas que você precisa ser liberto. Ele vai te renovar para você aguentar as batalhas que irão vir, porque guerras virão todos os dias. E nós só estamos sendo preparados para a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para comigo, para com você, é boa, é perfeita, é agradável. Ei, a palavra dele é viva e eficaz. Ela é quem nos constitui uma vida boa. A palavra de Deus é quem nos dá uma vida correta, para não tomar a direção errada. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você hoje, você é escolhido dele. Você foi criado por ele. Ele te fez, mas pense sobre o seu propósito de vida. Ore a ele buscando um propósito de vida. Ore a ele pedindo, Senhor, me dá uma direção, me dá um foco, me dá uma razão para viver. Eu não posso viver só pensando em trabalhar, comer, beber, vestir, querer ser rico, querer ter carro, casa e não esquecer de Deus. A gente não pode esquecer de quem nos criou, de quem nos formou antes de chegarmos no ventre da nossa mãe. A gente não pode esquecer dele. É dele, é por ele, é para ele. Então são todas as coisas. Tudo que você faz é para ele. O seu trabalho é para ele.
O seu acordar é para Ele, o seu vestir é para Ele, o seu falar tem que ser para Ele, o seu respirar tem que ser para Ele. É tudo para Ele, é tudo dele, é tudo para a glória dele. Amém? Eu quero que você entenda essa mensagem hoje no nome de Jesus, que você não é um acidente. Você não foi por acaso. Pode ser que seu pai e a sua mãe não esteja planejado você. Não tenha tido planejado, não esteja tempo de ter planejado e aconteceu e você veio. Mas você veio porque antes deles pensar em planejar, antes de acontecer, você já tinha sido gerado no coração de Deus. Você já tinha sido gerado na mente de Deus. Deus já tinha te feito. E tá tudo na mão dele. Ele tem um livro escrito assim: ei, você vai viver isso, você vai passar isso, você vai sofrer isso, você vai chorar por isso, você vai ganhar isso, você vai perder isso, ele vai te mostrar para você o que você vai precisar viver, o que você vai precisar passar para sobreviver. E você vai falar: eu venci porque eu entendi aonde o Senhor me queria. Amém? Essa é a palavra de Deus. Se liga na palavra nesse dia de hoje para o teu coração. Espero que você entenda e raciocine. Você não é um acidente, você é criado e amado por Deus. Não interessa o que sua família fale, não interessa o que sua mãe fala que você não é importante, não interessa o que seu pai fala que você não é importante. Você é importante para Deus. Você é escolhido de Deus. Você é amado, antes de você ser amado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu casamento, pelo seu filho, antes de você ser amado por qualquer pessoa, você foi amado por Ele primeiro. Ele te ama primeiro. Ele criou você primeiro. Coloca isso no seu coração, no nome de Jesus. Você foi criado e amado por Ele primeiro. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse dia de hoje, esse irmão, essa irmã que vai contemplar dessa mensagem, venha receber ela com o coração aberto e venha ouvir a Tua palavra. Pai, que ela venha se chegar nos corações para entender que nós somos amados e escolhidos do Senhor. Obrigado por este dia, pelo levantar da cama, pelo abrir o olho, pelo respirar, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos livramentos e que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, se liga na palavra. Tchau.